Em 2013, Stephen King lançava um livro seu, que não é um dos seus livros mais conhecidos, mas é um dos seus livros mais diferentes e mais maduros, na minha opinião. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, curiosidades, como ele nasceu, e fala do próprio autor sobre essa obra, e principalmente por que eu acho tão diferente. Foi o motivo de eu ter feito esse vídeo, né? Meu nome é Caio Aragão e esse é mais um vídeo que não é sobre uma resenha. Então, como é que é esse livro? Esse livro é esse aqui, ó, Joyland, Stephen King. Ele foi lançado em 2013 por uma editora que ele não trabalhava até então. E hoje vamos falar um pouquinho sobre esse livro, por que ele é tão diferente da obra dele e da escrita dele. Então, esse livro é de 2013, já faz 10 anos que ele saiu, enquanto esse vídeo é gravado. E na época ele estava lançando uns livros bem diferentes, né? Ele lançou em 2009 esse livro aqui, Sobre a Redoma, que é um livro de 1000 páginas praticamente, ficção científica, bem diferente, com muitos personagens, muitas histórias, voltado para a ficção científica, sobrenatural e tudo mais. Depois desse livro, na sequência, ele lançou Novembro de 63, que ganhou uma série lá na HBO, que também é sobre ficção científica, né? Fala sobre viagem no tempo, mudar o curso da história. Também é um livro muito grande, ele tem umas 800 páginas. E tem muitos personagens, tem todo aquele arco gigantesco. E aí, quando foi em 2013, ele lançou esse livrinho aqui, que é bem fininho, foi lançado por outra editora, e fala de uma história assim bem chuta, a gente vai falar daqui a pouco. E o livro que ele lançou seguinte a esse é o livro Doutor Sono, que é um livro já bem voltado para o sobrenatural, que é uma continuação de um livro dele de, sei lá, 30, 40 anos atrás. Ou seja, ele vinha de um tipo de escrita que é clássico deles, esses livros grossos, né? Esses livros bem densos, bem voltados para ficção, né? Ficção científica, horror, morte, muita sanguinolência. E ele quebra isso, tem o Joyland e volta a ser esses tipos de escrituras clássicas dele, né? Como a gente conhece, que é uma continuação do Iluminado, uma continuação direta do Iluminado. Mas por que eu achei esse livro diferente? Bom, vamos falar um pouco sobre a história dele no começo, né? Em uma entrevista, né, para fazer esse vídeo eu pesquisei algumas entrevistas do Stephen King para jornais. Se você colocar aí Stephen King talks about Joyland, você vai encontrar. Ele fala muito sobre esse livro, que ele nasceu de uma imagem, né? E qual é essa imagem? Eu não sei se todo mundo que está assistindo esse vídeo já leu esse livro, mas é uma imagem de um garoto numa cadeira de rodas soltando pipa. E essa imagem ficou 20 anos na cabeça dele, ficou por muito tempo ali, e ele não achava isso literário, mas tinha essa imagem que sempre estava ali presente no imaginário dele. Até que um dia essa imagem começou a se expandir. Então essa imagem agora não era só um garoto numa cadeira de rodas empinando pipa, era numa praia. E nessa praia tinha uma casa chique na frente, e agora tinha um parque. E aí quando surgiu esse parque é que começou a surgir as primeiras ideias para Joyland, né? Porque ele começou a pensar nesse parque, ele deixou o garoto mais de lado e começou a se voltar mais para esse parque. E aí, quando ele era criança, esses parques que ele frequentava na infância tinham um tom bem carnavalesco. Então ele quis trazer esse tom carnavalesco para essa história que ele estava ainda pensando, ainda estava no imaginário dele. Ele quis deixar mais carne, como ele fala na entrevista, que seria basicamente isso, né? Mais carnavalesco. E aí ele começou, isso tem até aqui no final, que ele fala uma nota do autor, que é só uma paginazinha, mas ele fala que para fazer esse livro, para ter um linguajar próprio, né? Porque esse livro, em determinado momento, vai se passar nesse parque chamado Joyland, que dá título ao livro. E ele fala que alugou dicionários de linguagem, de parques e desse universo, palavras antigas, dialetos. Algumas ele criou mesmo, né? Como ele fala, tipo, garotos bonitos. É porque tudo isso se perdeu na tradução, né? Então todas essas gírias, essas palavras, assim, que tem no original foram perdidas na tradução. Então ele chamava garotos bonitos de points, né? Pontos. Que não tem nada a ver pra gente, mas faz mais sentido pra eles. E enfim, ele fala justamente sobre essa criação que nasceu a partir de uma imagem, né? Outro diferencial desse livro é que ele não é só uma história, né? Ele é uma homenagem. E por que ele é uma homenagem? Porque o Stephen King fala numa entrevista aí para um jornal americano, não sei se é o The Guardian, alguma coisa assim, que quando ele era criança ele comprava muito esses livros de mistério de bancas de jornal, sabe? Como a gente tem até aqui também,
que é esse livro de capa brochura, com uma mulher bonita na capa, que com mais ou menos isso, só que as versões americanas são bem mais explícitas, e uma frase de efeito, assim, né? Ele até dá alguns exemplos, né? Que eu não me lembro agora de cabeça, mas ele pedia para a mãe dele comprar, quando eles iam na farmácia, no mercado, e isso ficou muito guardado nele, né? Então é uma coisa que ele quis homenagear. Então ele foi justamente nessa editora que publica esses livros que marcaram ele, que eu até anotei aqui, é a Hard Case Crime, que é essa editora de livros mais econômicos e tudo mais. E ele já tinha escrito um livro para eles em 2005, que foi o The Colorado Kid. Acho que esse livro, infelizmente, não tem no Brasil. Mas em 2005 ele fez esse livro que fala sobre um crime e tudo mais. E em 2013 ele fez o Joyland, né? Então, inclusive a ideia dele era realmente ficar só uma brochura para simular esse livro, né? De baixo orçamento, que lançado por essa empresa menor e tudo. Só que não deu, né? Assim, lançaram capa dura, lançaram versão digital, que ele até abre a manchete é essa do jornal, né? Ele não quer que esse livro tenha digitalmente, mas enfim, é uma coisa que não está só na mão dele isso, né? Mas uma das origens dessa história é justamente essa homenagem, né, desse crime. A gente vai ver daqui a pouquinho que crime é esse, como é que ele se adequa a esse tipo de publicação do Hard Case Crime. Enfim, e aí se passa no passado, né? Se passa na juventude de Stephen King também. É sobre um jovem aqui que tem um coração partido, né? Inclusive ele até fala isso também numa entrevista. Ele se casou muito cedo, com 20 anos, 21, mas ele teve o coração partido na faculdade, né? Nos primeiros anos de faculdade, e ele sempre ficou maturando isso. E até agora, na terceira idade, quando ele escreveu esse livro, ele ainda maturava isso. E o livro fala disso, né? O livro, na verdade, é sobre um cara na terceira idade contando sobre o passado dele. Inclusive, tem uma citação que ele fala: já estou com tantos anos, já se passaram, sei lá, 50 anos, eu sou vencedor de um câncer de próstata, mas eu ainda me pergunto por que é que eu não fui suficiente para fulana, sabe? E eu acho que isso também acabou sendo um exercício para o Stephen King escrever essa história, né? E essa história se passa na Carolina do Norte, em 1973, sobre um garoto, não é no Maine, né? Diferente da maioria dos livros de Stephen King, o que também já é outro ponto fora da curva, né? Porque os outros livros têm o Maine de alguma forma envolvidos, que estão ali mais ou menos perto dessa publicação. E se passa na Carolina do Norte, 1973, mas esse garoto é de Nova Washington, alguma coisa assim, universitário, que ele toma um pé na bunda, assim, o relacionamento dele não tá bom, e ele viaja para esse estado, para trabalhar nas férias, né? E ele consegue emprego justamente nesse parque, que é o Joyland. Lembrando só, isso aqui não é uma resenha, tá? Eu só estou falando um pouco das curiosidades e o porquê eu acho diferente esse livro. E eu acho que para a conversa fluir melhor, eu tenho que falar um pouco sobre a história desse livro, né? Assim, vou pincelar rapidamente sobre o que é esse livro, mas não é resenha, eu não tenho pretensão de fazer uma resenha. O YouTube, se tu jogar no YouTube aí ou no Google, tem milhares e milhares de resenhas, então é só botar Joyland, resenha, crítica, alguma coisa assim. Já tem vários, não teria por que eu fazer mais um, né? Então esse aqui é mais... Por que eu achei esse livro diferente, por que ele me marcou, e eu trazer algumas curiosidades feitas pelo próprio autor, né? Que a gente não vê muito nos vídeos assim, essa fala do autor. Enfim, vamos voltar para a história. Então, rapidinho aqui, só para eu terminar de situar um pouco vocês. Nesse parque ele conhece alguns amigos e tal, é aquele trabalho realmente braçal, que ele tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia, e que ele só tem tempo para chegar e capotar. Ele faz dois amigos lá, né, que acabam virando um casal. Esqueci até como é o nome deles, acho que um é Eric. Enfim, daqui a pouco eu lembro. E eles escutam, ouvem falar de um crime que aconteceu lá, de um assassinato, justamente no trem fantasma, óbvio, né, por que não? E que esse espírito estava lá, e que algumas pessoas viam esse espírito. Então, ele fica um pouco assim... Na verdade, ele meio que ignora isso, sim, e continua vivendo a vida dele. E durante todo esse tempo, ele não é escalado para aquele lado do parque, ele fica em outro lado, cuidando de outras coisas. E isso, ele vai conhecendo pessoas, vai, enfim, esquecendo um pouco mais a ex-namorada dele. Só que sempre fica aquele falatório no fundo, até que um dia ele conhece um garoto médium, assim, e fala algumas coisas misteriosas para ele. E
eles vão nesse trem fantasma, ele e os dois amigos que ele fez, né, o casal de amigos dele. E o cara mais cético é o único que vê, que é um amigo dele. Ele é o cara mais cético e ele consegue ver esse fantasma dessa mulher. Ela não fala nada, ele só vê. E esse amigo dele, no futuro, que ele tá contando a história, já é falecido. Então, isso marca muito ele, assim, né, na hora da narração. E tem até uma frase bonita que ele fala assim, que ele lembra o dia que esse amigo dele faleceu na narração, e ele fala assim, pelo menos eu sei que tem alguma coisa me esperando, né, depois que eu morrer, porque eu vi naquele dia. Ele nunca mais falou disso, né, e só veio falar já no leito de morte, mas isso marcou muito. E aí ele fica, quando o amigo dele vê, isso fica mais ainda na cabeça dele. E os amigos dele vão embora, voltar para a faculdade, e ele continua querendo trabalhar lá, ele não quer voltar para a faculdade agora. E nisso ele fica obcecado por esse crime, por essa coisa que aconteceu, por esse fantasma, quem é essa mulher, quem é essa pessoa trabalhando, quem é essa pessoa que matou ela, que não pegaram, né, ou nunca pegaram o assassino. E ele liga para essa amiga dela, fica pedindo para ela pesquisar lá, e fica mandando as coisas para ele fica maquinando. Enfim, não é uma resenha, então acho que já deu para entender um pouco mais. Só que só para pontuar, essa é a única parte sobrenatural da história, basicamente. Esse fantasma que o amigo dele vê. E esse é um dos outros diferenciais dessa trama, porque essa trama não é essencialmente sobrenatural. Tem esse fantasma, mas tipo, é muito assim, rápido, é uma coisa muito pequena na história. Eu acho que o livro fala mais sobre a obsessão dele do que o fantasma em si. Porque esse fantasma aparece nessa parte que esse amigo dele vê, e mais no final, com a resolução bem rápida também do arco dessa coisa sobrenatural, mas isso é o de menos, é realmente o de menos. E eu acho que essa história se trata muito mais, porque esse livro, o que me marcou muito nele é que ele fala sobre o cotidiano de um jovem, basicamente no seu primeiro emprego numa cidade nova. Então ele fica muito tempo nisso, ele fica muito tempo narrando o dia a dia dele, a adaptação do cara. Ele só vem entrar nessa parte do fantasma lá pela metade do livro, e é um livro rápido, assim, então tipo, quando ele chega mais ou menos aqui, ele fala dessa questão e só volta mais lá na frente para resolver. Então, realmente essa parte sobrenatural é o de menos. E o Stephen King estava vindo dessa escrita do sobrenatural, né? Seja ficção científica, seja uma coisa voltada para o horror. E esse não. Esse é uma história com poucos personagens, basicamente só um é desenvolvido, que é o protagonista. E ele está muito mais interessado em criar uma ambientação do que falar, enfim, de monstros, de alguma coisa. Então, esse filme vai focar muito no cotidiano. Vai focar muito nas pessoas que ele conhece, nas conversas que ele tem sobre, enfim, sobre merenda, sobre o melhor caminho para ir para o trabalho, sobre a ex-namorada dele, sobre o pé na bunda que ele levou, sobre os discos que ele ouve, que é The Doors, Pink Floyd, que ele fica ouvindo repetidamente o tempo todo. Enfim, eu acho que esse é o especial do livro, porque é um livro essencialmente sobre juventude e sobre aquilo que cerca a juventude, que o pé na bunda é um fim do mundo, sabe? Mas que ele tá vivendo os bons momentos, assim, tipo, e não é aquele negócio que esses bons momentos apagam o que ele tá sofrendo, mas esses amigos que ele faz, esse trabalho que ele arruma, deixa o dia um pouco menos pesado. Eu acho que é sobre isso o livro, são dias com amigos e coisas para ocupar a sua cabeça que deixam a sua rotina um pouco menos densa, um pouco menos pesada, sabe? Enfim, outra coisa interessante, assim, que foi falado na entrevista dele é que uma das primeiras perguntas foi sobre a questão de teleevangelistas, né? Que são esses programas de televisão evangélicos, né? Que tem no livro, tem um personagem que ele se relaciona, que é filha de um desses caras. Ela é completamente errada, né? Enfim, fez várias merdas na vida e hoje em dia é uma mãe solteira que tem um filho doente, que é justamente o filho da cadeira de rodas, é a primeira imagem que ele pensou pro livro. E tem esse pai dela, que não aparece, mas ele é citado em vários momentos, que é esse pastor de televisão, que, enfim, dessas megas igrejas que tem franquia e filiais e tudo mais, que vende curso e tudo mais. E aí foi perguntado pra ele por que isso tá no livro, né? Por que ele quis abordar. E é muito interessante o que ele fala, porque é justamente isso, ele fala que isso é uma espécie de carnaval, sabe? Ele fala que nos Estados Unidos é mais difícil você achar uma igreja normalzinha assim, que você entra, faz a sua reza, tem uma orientação ali do pastor, do padre, enfim, e vai embora. E que na verdade é mais fácil achar essas igrejas, né? Que, enfim, existe um palco, que o pastor é
arremessado assim para simular que ele tá voando, que tem uma banda de rock, tem um coro enorme, e ele faz milagres como se estivesse servindo pratos assim, né? Ele diz que isso é muito comum, que igrejas com franquias, né? E por aí vai, né? Coisa que também existe no Brasil, né? Esses canais de televisão que a gente sempre vê. E ele fala que isso é muito próximo de um parque carnavalesco, né? Porque ele faz até um paralelo, que na igreja eles vendem esse milagre, né? Não é nem a fé, eles vendem um milagre. E muitas vezes ele fala no discurso do dono do parque, que o dono do parque na abertura e em vários outros momentos fala: nós vendemos alegria, né? Então por isso que não pode ter cara feia, não pode ter reclamação, não pode ter qualquer coisa que quebre essa ilusão de alegria que a gente está vendendo. Porque as pessoas vêm para o parque comprar alegria, elas vêm aqui esquecer o mundo lá fora, ter essa alegria fugaz, momentânea, e depois voltar para a realidade. Então enquanto elas estão aqui, nada pode atrapalhar isso. E é por isso que elas vêm para cá. O que se relaciona também com um pouco assim, com o arco do protagonista, né? Porque ele está sofrendo, aí ele vai para o trabalho para esquecer desse sofrimento, que é o parque, e quando ele volta ele lembra assim, que a vida tá uma merda e tudo mais, né? E por aí vai. E ele faz essa aproximação da igreja e desses parques, assim, como ambos são carnavalescos, né? E aí tem outras perguntas até que eu anotei aqui, que se vocês quiserem entrar nessa entrevista, né? Tá em inglês, mas enfim, tem o Google Tradutor aí para tudo. Ele pergunta da crença em Deus, né, pro Stephen King. Ele fala que acredita sim em Deus, que seria muito estranho existir um universo todo organizado e não tem nada, não tem um organizador, né? Então ele realmente acredita em Deus. Infância sobrenatural, que na verdade as pessoas perguntam como era a infância dele, porque ele gostava de tanto de terror. E ele faz aquele negócio: pô, toda vez que alguém me fala isso, eu tenho que dar uma de Freud aqui, explicar alguma coisa, isso aqui. Mas na verdade não, eu só gostava de coisas de terror mesmo, foi só um gosto que surgiu naturalmente. Perguntam a ele o que ele assusta ele agora, ele fala de um filme, ele descreve o filme, mas ele não fala qual é, que foi a última coisa que deu medo nele, um filme que ele viu alguns anos atrás. Fala sobre a escrita depois do atropelamento, né? Porque para quem não sabe, em 99... E enfim, depois desse acidente ele fica viciado em remédios para dor, né? Porque como eu disse, ele quase morreu, então foi um processo de recuperação muito doloroso. Em Vicodin, né? Que nem House lá, para quem assistiu House sabe. E aí esse jornal pergunta como é que foi o processo de como é que era escrever enquanto ele estava dependente desse remédio e como foi escrever depois que ele se curou, né? Ficou limpo. E a última coisa que eu tinha anotado aqui para trazer é que acho que no The New York Times a crítica do filme foi resumiu que o filme é sobre um emo abandonado, e assim, resumiu praticamente o livro todo. É uma trajetória que começa porque o cara foi chutado, né, e ele ficou ouvindo essas músicas assim deprimidas dos anos 70, né. Enfim, assim, ficou um vídeo rápido, assim, acho que eu queria ter falado bem mais, mas é basicamente por isso que eu acho esse livro bem diferenciado na carreira do Stephen King. Quem lê vai saber, assim, que é um livro bem mais enxuto, né? Diferente. Ele não faz aquelas descrições enormes e nem bota muitos personagens. É um livro assim bem fininho, então recomendo muito a leitura desse livro. Quem quiser pesquisar aí Joyland, a versão americana, para ver a capa, como ela é bem mais explícita e se adequa à memória infantil dele, né? Enfim, é por isso que eu acho ele diferente, e eu acho que esse fenômeno iria acontecer de novo no futuro com esse livro aqui, que também é mais fino ainda, mas isso é história para outro vídeo. E como o protagonista do livro fala nesse livro, o último momento bom sempre chega, né? E esse vídeo está chegando ao final. Obrigado aí por quem assistiu, obrigado por ficar até o final. A gente se vê na próxima.